problema técnico. Ela cansou, já está velha e queimou. Depois agora não dá para trocar. Todo mundo achou o texto, amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, escola dominical, domingo pela manhã, para aprender a manusear a Bíblia. Está bem ali entre Gênesis e Apocalipse, né, diácono? Está fácil de achar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entretanto, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, e regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com o seu cabelo. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoar pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia, glória a Deus. Feche teus olhos só um minuto. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Queremos te louvar, te glorificar, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito e sido em nossas vidas, Pai. Agora pedimos, Senhor, já adoramos o Senhor com hinos, com as nossas ofertas. Agora leva a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo e a obediência da tua própria palavra, para a glória do nome de Jesus. Amém. Queridos, veja bem, esse texto eu gosto muito dele porque ele tem uma profundidade muito grande. Muita gente fala de adoração e nós até achamos que nós, por ser do céu de Deus, somos os legítimos adoradores do Senhor, porque a própria palavra diz isso. Mas nós vemos um quadro aqui diferente de tudo aquilo que nós aprendemos como cristão, como servo de Deus que somos. Aquele fariseu chamou Jesus para jantar em sua casa. Jesus, atendendo o convite, ele foi e tomou lugar nesse. E as casas naquele tempo, quando tinha esse jantar, ficavam de portas abertas. As portas da casa ficavam abertas e as pessoas podiam entrar. Eu estava estudando sobre o texto, podiam entrar e assistir o jantar. E a posição que aqueles homens sentavam na mesa, eles se reclinavam do lado esquerdo e dobravam os pés de maneira que os pés ficassem para fora, e com a mão direita eles se alimentavam, mas eles se reclinavam do lado esquerdo. Quando aquela mulher entrou, ela estava num lugar que para todos era impróprio
não podia conviver com aqueles homens e era impróprio para estar ali. Mas aquela mulher, ela viu que Jesus estava à mesa e ela sentiu um desejo imenso de adorar Jesus e de reverenciá-lo pelo seu poder, pela sua grandeza. Ela viu que aquele era um homem diferente, que nele havia a graça, a glória, o poder. Por isso ela não se importou com aqueles que estavam à mesa, com o fariseu, se ia ser apedrejada, se ia ser expulsa, se ia ser maltratada. Simplesmente, queridos, ela entrou e se prostrou aos pés de Jesus em lágrimas. E eu aprendo uma coisa com a atitude dessa mulher: é preciso romper barreiras para poder estar aos pés de Jesus, para poder adorar o Senhor. É preciso vencer obstáculos. É preciso, meu irmão, superar muitas vezes muita diferença, muitas coisas. Eu lembro que muitas vezes eu escutei de muitas pessoas que eu não ia conseguir. Ah, não, você não será um pastor, você não tem jeito para ser pastor, você não pode adorar Jesus. Eu lembro que pessoas dentro da igreja congregada, eu já falei aqui, não acreditavam nem que eu era convertido. Eles olhavam para mim, zombavam e riam, não acreditando que eu fosse convertido, que eu tinha me convertido. Senhor, tão grande era o meu, tão péssimo era o meu testemunho anteriormente. Mas, querido, quando a gente crê e quando a gente quer estar próximo de Jesus, nós vencemos as barreiras, nós superamos obstáculos, nós vencemos todo e qualquer preconceito, porque nós sabemos que em Cristo, só no Senhor está a nossa vitória. Aquela mulher queria adorar aquele Senhor e ela não era uma pessoa que fosse da linhagem dos judeus. Talvez aquela mulher nem fosse daquela cidade, talvez ela fosse estrangeira ali. Aquela mulher era rejeitada, era escória da sociedade, mas ela entrou e o adorou prostrando aos seus pés e derramou as suas lágrimas, regando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando os seus próprios cabelos, e com um unguento precioso ela ungia os pés de Jesus, sem dizer uma palavra, sem olhar na face de ninguém. Aquela mulher prostrou-se. E eu te pergunto: você tem se prostrado aos pés de Jesus? Você tem quebrantado o seu coração na presença de Jesus? Você tem pegado o seu melhor para oferecer a Ele adoração? Porque aquela mulher, sabe, pegou aquele vaso de alabastro. Aquele vaso, querido, era feito de uma pedra preciosa, que era só para colocar perfumes raros, caros. E aquela mulher, o melhor perfume talvez que ela tivesse comprado com a venda do seu próprio corpo, se humilhando, mas ela deu o seu melhor para adorar Jesus. Ela pegou o seu melhor, mulher, e derramou, quebrou aquele vaso, encheu os pés de Jesus e chorava, simplesmente chorava aos pés de Jesus, enxugava os seus pés com o cabelo, porque ela sabia diante que ela estava. Naquele momento, sabe o que acontece? Quando nós nos prostramos diante de Deus e nos humilhamos diante dele, nós reconhecemos a grandeza daquele a quem adoramos e declaramos a Ele que é toda a glória e toda a honra. A verdadeira adoração, meu irmão, precisa sair do espírito contrito, de um coração quebrantado, de alguém que tem um compromisso, de alguém que está disposto, meu irmão, a se render verdadeiramente na presença de Deus, de alguém que está disposto a abrir mão de todas as coisas para se prostrar diante daquele que reina e que vive para sempre. E ela tinha convicção de quem estava ali. Talvez todas aquelas pessoas, talvez os próprios discípulos de Jesus que andavam com ele, não tinham visto ainda com os olhos do Espírito que era aquele que estava à mesa, mas aquela mulher sabia quem era que estava diante dela, e ela sabia que ele era digno de honra, que ele era digno de glória, que ele era digno de louvor, de adoração. Por isso, querido, ela não se importou com o que as pessoas fossem dizer a seu respeito, mas ela rompeu pela fé as barreiras do preconceito, ela rompeu pela fé todos os meus irmãos protocolos, que pôs diante de Jesus para adorá-lo e glorificá-lo e bendizê-lo. Ela não disse: Jesus me deu um carro,
Ela não disse que Jesus me deu uma casa. Lógico que todos os nossos pedidos diante de Deus é legítimo, porque a própria palavra diz que nós devemos fazer conhecida a Ele. Pai, todas as nossas petições por oração, por jejum, por ação de graça. A Bíblia diz isso, mas naquele momento, o que aquela mulher queria era dar ao Senhor a glória devida. O que o dono da casa não tinha feito, porque era o costume daquelas pessoas quando chegava alguém em casa. As pessoas davam água para lavar os pés, davam um ósculo, um beijo na face, um ósculo santo. As pessoas ungiam a cabeça daquela pessoa com óleo aromatizado, mas Simão sequer tinha se apercebido daquilo, porque o coração de Simão ainda não estava convencido que diante dele estava o próprio Deus. Tanto é que ele fez um julgamento, disse: se esse soubesse que era a mulher que lhe toca, ele saberia que ela é uma prostituta, é uma pecadora. Mas ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele sabia. Não, querido, Jesus sabia, mas Jesus estava recebendo uma reverência que talvez nenhum daqueles homens fosse corajoso o suficiente para dar. E aquela mulher, meu irmão, se foi capaz de colocar a sua própria vida em risco para adorar Jesus. O que você é capaz de fazer para adorar o teu Deus? O que você é capaz de fazer para adorar o seu Senhor? O que você pode abrir mão? Do que você pode abrir mão? Do seu tempo? Do que você pode abrir mão para doar a sua vida a Cristo, querido? Porque aquela mulher poderia ser morta, aquela mulher poderia ser enxotada, envergonhada, aquela mulher poderia sofrer diversas retaliações, mas não houve importância, nada daquilo, porque os seus olhos estavam em Cristo. Eu me lembro de uma frase do apóstolo Paulo, diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé, o qual é Jesus Cristo. Você tem olhado para o autor, você tem olhado para o consumador da sua fé, você tem estado com os olhos de Jesus Cristo, ou muitas vezes as pequenas coisas desse mundo têm tirado a tua visão. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Timóteo 2,4: nenhum soldado tendo sido arregimentado cuida das coisas dessa vida, antes cuide em agradar aquele que o regimentou. Você foi chamado como soldado de Cristo. Você tem cuidado de agradar a Ele, ou você tem agradado mais o teu ventre, a tua vontade? A Bíblia diz: mas importa agradar a Deus do que aos homens. E quando Deus fala isso, eu sempre falo aqui que quando fala agradar aos homens, talvez seja a minha própria vontade, porque a própria palavra diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É necessário que muitas vezes nós possamos negar as nossas vontades, que nós possamos, irmãos, deixar aquilo que muitas vezes é importante para nós, para adorarmos e servirmos o nosso Criador com excelência. Sabe, meu irmão, uma adoração sincera, uma adoração em quebrantamento, uma adoração em amor, uma adoração, meu irmão, que nada nem ninguém vai impedir. Sabe o que me chama a atenção que aquela mulher fez? O que está escrito lá em Joel 2, quando o Senhor convoca o povo e diz: olha, versículo 12 de Joel 2, que diz assim: ó, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos a mim com pranto, com choro. Sabe o que é que Deus está dizendo, querido? Eu lembro que Jesus até foi citado pelo pregador, disse: esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está distante. Quantas pessoas, queridos, dentro das igrejas esqueceram até o que quer dizer a palavra quebrantamento, esqueceram até o que quer dizer a palavra reverência, esqueceram que estão diante do Deus vivo, o Senhor Criador de todas as coisas. Aquela mulher, ela reverenciou Jesus na altura que ele merecia. Ela não se importou com mais nenhum dos convidados que estava a pensar, porque ninguém mais era importante para ela a não ser Jesus. E por isso ela deu o seu melhor, ela fez o seu melhor. Não importa se você não tem grande riqueza para deixar os pés de Jesus, mas o importante é que você dê o seu melhor, seja com a sua vida espiritual, seja com a sua vida emocional, seja com a sua parte financeira. Cristo merece o seu melhor, porque Deus deu o melhor dele para nós. A Bíblia diz, meu irmão, que Deus deu o melhor para nós. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, querido, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu
Jesus disse: eu entrei na tua casa e tu não me desse água para os pés, irmão. Tu não me desse ósculo santo. Tu não ungisse minha cabeça com óleo, irmão. Mas tu estás vendo essa mulher que está aqui, ó. Do momento que eu cheguei, me sentei à mesa, que ela não para. Veja o que ele disse: ela não para. As lágrimas dela eram constantes. Havia um quebrantamento, sabe? Ela estava, meu irmão, com seu coração quebrantado. E a Bíblia diz que Deus não rejeita o espírito contrito e um coração quebrantado. A palavra de Deus diz: aqueles que vêm até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você acha que Jesus ia rejeitar aquela mulher porque era prostituta? Se ele veio ao mundo para morrer por essas pessoas, se ele veio ao mundo para nos resgatar, ela era prostituta, eu era um homem violento, sem escrúpulo. Muitos aqui talvez eram alcoólatra, drogado, vagabundo, mas Jesus morreu e para te salvar e para te dar vitória. Cada um de nós temos uma história, mas foi para nós que Jesus veio. Talvez você diga assim: não, eu desde novo nunca fiz nada de errado. Você que pensa, o teu coração às vezes era cheio de peçonha, de pensamentos ruins. Talvez até hoje seja. Mas Jesus morreu por nós. Aleluia. A Bíblia diz: o justo pelos injustos. A Bíblia diz: o santo pelos pecadores. O perfeito pelos defeituosos. Aquela mulher não parava. Ele disse: ela não para, Senhor. Estourar sobre os meus pés, enxugar com seus próprios cabelos e te ungir com um unguento precioso, porque ela reconheceu que eu sou. Mas você, esse irmão, que é um homem instruído na lei de Moisés, você, esse irmão, que é um homem que conhece as coisas, você que se diz uma pessoa de alto nível, sequer percebeu que eu estou na tua casa. Tu me convidou porque tu viu as pessoas falar sobre mim, mas na verdade você nunca me conheceu, irmão. Tem pessoas aqui, meu irmão, que nunca conheceram Jesus verdadeiramente. Me perdoe, mas é a franqueza, que nunca tiveram experiência com Ele, que nunca permitiram que Jesus quebrantasse o seu coração verdadeiramente, que nunca permitiu que a graça de Deus o inundasse, derrubasse as barreiras, derrubasse os obstáculos. E você precisa, sabe, meu irmão, abrir o teu coração, estar como nu na presença de Deus. Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas. E muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, mas ao contrário, aquela mulher se derramou, aquela mulher se jogou, aquela mulher fez o seu melhor, porque ela sabia que era Jesus. E quando ele diz: aquele que comprou uma parábola para Simão, disse: olha, um homem tinha duas pessoas que deviam para ele. Um devia 500, outro 50. Ele perdoou os dois. A quem tu acha? Quem você acha, Simão, que ama mais esse Senhor? Claro, Senhor, que foi o que... Óbvio, aquele que devia mais o amor. E Jesus diz: olha, essa mulher muito amou, porque muito houve perdão sobre ela. Você sabe o que Jesus queria dizer, queridos? Sabe o que a Bíblia diz? Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Às vezes quando chega alguém que era um bandido, era um ladrão, um drogado, era um alcoólatra, a gente até acostumar com aquele irmão, a gente olha para ele e banda. Mas irmãos, ali tem um vaso precioso para Deus. Quem era Paulo? Um perseguidor da igreja. Estava junto, como citou o Luiz Gabriel na sexta-feira, junto com aqueles que mataram a Estevão. Quem era Paulo? Um homem ruim, mau, que tinha carta na mão para ir para Damasco, para arrasar os cristãos, para arrastá-los, lançar na prisão. Não importava se era homem, se era mulher, se era criança. Mas o que importa, queridos, é que esse Deus que deu a vida por nós, Ele quer salvar você, Ele quer libertar você, e Ele quer que você entenda quem Ele é na sua vida. Hoje foi dito aqui por várias vezes que Ele é o único, que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso tudo. Mas muitas vezes nós vemos Jesus só como nosso provedor. Aquela mulher sequer teve interesse em pedir nada para Ele, ela simplesmente não pediu nem perdão, querido. Ela não abriu a sua boca.
nós precisamos deixar que as nossas atitudes falem mais do que nossas palavras. A minha e a sua atitude na presença de Deus precisa ser a atitude de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que dá a Ele o devido louvor e a devida honra. Porque a Bíblia diz que Ele procura esses adoradores. Se Ele procura, porque não é fácil. Se Ele procura, porque não é uma coisa que está em todo lugar. É porque são pessoas que têm um diferencial. São pessoas, irmãos, quando são perdoadas dos seus pecados, elas sabem o valor do perdão. Elas sabem o valor daquilo que receberam. Você sabe o que eu pensava? O seu pastor que está aqui pensava a respeito de mim mesmo. Eu dizia que eu ia para o inferno, pastor Fábio, sem escala. Eu dizia a respeito de mim. Alguém ia falar de Jesus para mim, eu falei, para, porque eu vou para o inferno sem escala. Tanto que eu sou ruim, era o que eu dizia a meu respeito. Mas um dia alguém teve paciência de dizer que Ele é poderoso para trocar a minha passagem do inferno por uma nova passagem para o céu de glória. Que o sangue dele foi vertido para isso. Sabe, queridos, um dia alguém disse para mim, olha, por que você não para de evangelizar? Por que você não para de pregar o evangelho? Porque você é para cima e para baixo, né? Você começa ao norte e sul, não dá no acende, nos buracos, pregando o evangelho. Por quê? Eu dizia, porque eu sei o que Ele fez por mim. Você quer saber? Eu estava falando com os garotos hoje na escola dominical, a sala dos adolescentes, que eu dou estudo, eu estava falando para eles, eu não sabia nem se chegava aos 50, eu já passei dos 50. Eu achava que eu não ia ver nem o próximo ano que vinha, não tinha certeza de nada. A minha vida era solta, mas Jesus me encontrou. Sabe o que a Bíblia diz? Em João 15,16, não foste vós que me escolhesse, eu escolhi a vós. Foi Jesus quem te escolheu para ser um adorador. Foi Jesus quem te escolheu para quebrantar o teu coração na presença dEle. Foi Jesus quem te escolheu para ser a excelência dEle na terra. Foi Jesus que te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Te colocou na luz, te tirou do lugar, sabe, de monturo, desvalecido e necessitado, e te colocou ao lado de príncipe do povo. E com isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser agradecido, isso precisa ser adorado. Todos os dias você precisa dar a devida importância pelo que Ele fez pela sua vida. As pessoas estão vendo Jesus num banco, sabe? Ou uma loteria. Uns só falam loteria porque é loteria. Qual a igreja que eu vou receber? Qual a igreja que eu vou ganhar minha besta? Aonde é que eu vou? Parece até bola de ping-pong, bate daqui para lá. Sem estação, sem rumo, não cria raiz, não tem os seus pés queimados no Senhor, fica perdido, igual como bola de ping-pong, não sequer tem uma direção. Sabe o que a Bíblia diz? Haverá um tempo de cercação de mestres, segundo as suas concupiscências, como sentindo comichões, coceira no ouvido. E a Bíblia nos chama, irmãos, para andarmos na presença de Deus, para vivermos para Ele, para entendermos o que Ele fez por nós. Aquela mulher compreendeu, ela sabia o valor do perdão, porque ela sabia o que era ser rejeitada, ela sabia o que era ser discriminada, ela sabia o que era não ser aceita nem pela família, ela sabia o que era sofrer na pele aquela discriminação, querido. A irmã falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Querido, você quer uma mulher mais discriminada que aquela? Uma mulher que tinha fluxo de sangue, meu irmão, ela não podia tocar em ninguém, porque a pessoa que ela tocasse era considerada imunda. A mulher nos seus dias, irmãos, ela, sabe, sobre a situação, ela não podia tocar em ninguém, porque ela considerava. Imagina uma que tinha fluxo de sangue há 12 anos. Você quer saber como é que era o tratamento para aquela mulher? Se você estudar, você vai saber que ela tinha um cômodo fora do convívio da família, do quintal, lá fora. As coisas dela eram separadas. Ela não tinha o direito de pegar os seus filhos no colo, ou se nascesse dela, e sabe, em seguida ela tivesse com sangue, ela tinha que dar para uma ama de leite, ela não tinha o direito de amamentar os seus filhos. Ela não tinha o direito de beijar e abraçar o seu marido, ela tinha que ficar lá
Se Deus curasse e se cessasse, ela tinha que fazer um sacrifício e ser reentregada novamente à família. Mas enquanto isso, ela não podia nem entrar dentro da sua própria casa. Ela era tida como alguém excluída. Graças porque ela tinha gastado todos os seus haveres. Você sabe a importância que tinha aquela cura para aquela mulher? Você sabe a importância que tinha o encontro com Jesus para aquela mulher? Por isso que ela foi capaz de romper a multidão, não se importando, porque se fosse descoberta, também seria apedrejada até a morte. Você sabe a importância que tinha? Porque ela foi capaz de vencer aquilo ali. Quando nós sabemos a importância que as coisas têm para nós somos capazes de entregar tudo na presença de Deus. Quando sabemos o valor do perdão, daquilo que Jesus pode fazer por nós somos capazes de entregar o nosso melhor para Ele. Mas enquanto não sabemos o valor, nós não somos capazes de entregar o melhor. Nós devemos. Eu não estou falando de dízimo, de oferta, estou falando da nossa vida. O nosso tempo, nunca temos tempo para Deus. Nunca temos tempo para as coisas de Deus. Sempre Deus fica em segundo e terceiro plano. Mas a Bíblia diz que Ele quer a primícia da tua vida. Ele quer estar no pódio da tua vida. Ele quer estar, meu irmão, sabe? Ele quer ser aquele que adorar em primeiro lugar. Por isso começa a adorar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Aquela mulher sabia a importância, por isso que ela não se importou. Ela venceu, mesmo fraca, doente, mesmo sofrendo, ela venceu aquela multidão, porque ela já tinha traçado um plano. A sua fé já tinha dito para ela: se ao menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. A mesma coisa aquela mulher daquela cidade, aquela prostituta, ela disse: se eu entrar ali e me prostrar aos pés dele, eu posso até morrer, que eu já ganhei toda a minha vida. Por isso o salmista diz: mais vale um instante à porta da casa do Senhor do que 1000 anos na tenda da perversidade. E aquela mulher descobriu que mais vale um instante aos pés de Jesus do que 1000 anos na tenda da perversidade. Em que escala Jesus está na sua vida? Qual importância você tem dado a Jesus na sua vida? O que Ele merece em você? Às vezes nós dizemos assim: temos o nosso melhor. Será que foi o melhor? Foi o nosso melhor? O nosso melhor foi uma excelência. Foi aquilo que custou o nosso esforço. O que Davi disse? Senhor, pega os bois do teu carro e sacrifica o teu Deus. Ele disse: longe de mim dá alguma coisa ao meu Senhor que não tenha me custado nada. Porque Davi era um adorador. Ele sabia que ele tinha que dar o melhor para Jesus Cristo, para Deus. Você sabe que você tem que dar o seu melhor, aquilo que te custa alguma coisa, aquilo que tem valor para você. Por que Deus disse para Abraão: agora eu sei, Abraão, que tu me amas, porque tu não me negaste o teu único filho, que eu te dei, tu não fosse capaz de me negar. Agora eu sei que tu me amas. Será que nós estamos dispostos a sacrificar os nossos desastres, a entregar nosso melhor aumento e ungir Jesus com Ele, a derramar nossas lágrimas? O que temos entregado a Jesus é o resto da nossa vida, o resto do meu tempo, o resto do meu esforço, o resto das minhas finanças. Quando a Bíblia diz: vamos ser uma primícia de toda a tua renda, o resto do meu vigor. Por que a Bíblia diz: jovem, busca o Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias? Porque é o vigor da tua vida, irmão. Dê o teu melhor para Jesus, porque a Bíblia diz, meu irmão, que o justo ainda na sua velhice dará o seu fruto. Deus te honrará na tua velhice e te abençoará para a glória do nome de Jesus. Tudo na palavra de Deus tem, meu irmão, uma recompensa quando nós andamos na presença dEle e fazemos a vontade dEle. Abra mão de muitas coisas que são legais na sua vida para adorar a Deus, para exaltar a Deus. Tinha algum problema da vida pegar aqueles bois? Já que o homem estava dando de bom grado? Mas para Davi não era importante. Para Davi tinha que lhe custar alguma coisa. Ele tinha que pagar, porque para o seu Deus tinha que ser o melhor. Não poderia ser simplesmente uns bois dos carros, não.
tinha que ser os melhores, tinha que ser a primícia. Davi tinha que oferecer o melhor louvor, o melhor sacrifício, porque Davi sabia quem era Deus. A própria Bíblia diz que era um homem capaz de fazer todas as vontades de Deus, de compreender a vontade de Deus. Como é que nós adoramos a Deus? Eu quero que você pense mesmo. Eu quero que você saia daqui pensando. É o que sobra do meu tempo. É o que sobra da minha vida. Há um tempo desse atrás, eu sempre gostei de orar nos primeiros horários da manhã. Aí um tempo desse atrás, eu estava deixando para orar depois. Sabe o que eu fiz? Abri mão de muitas coisas para estar aqui sempre no templo. Entro aqui, às vezes o pastor Fábio vem me ajudar em oração, às vezes o pastor Joel, às vezes o pastor... Mas eu estou sempre aqui, dando minha primícia do meu dia. Eu já entro aqui e digo, Senhor, eu vim te oferecer a primícia do meu dia. Eu vim te adorar, eu vim te glorificar. Eu quero reconhecer que Tu és o melhor da minha vida e que eu não sou nada sem Ti. Você tem nada de ser melhor para Deus? O que é que você está disposto a fazer para agradar Jesus? Os discípulos, Pedro largou a pescaria, outros largaram o pai, mas eles andaram seguindo Jesus. E você? Você tem negado as suas vontades? Ou quando a vontade de Deus confronta a sua, você faz a sua e não a dele? Porque agora eu vou repetir, a Bíblia diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. E aí tem um tal de Jesus entende, não entende, meu irmão. Se está escrito para você fazer, Deus não entende que você faça de outra maneira. Nós é que temos que entender que temos que fazer a vontade de Deus. Eu sempre repito, Deuteronômio 28, se atentamente tivesse cuidado de fazer aquilo que eu mando, então você não vai ter que se sacrificar, porque todas essas bênçãos virão sobre ti e elas te alcançarão. Elas vão te perseguir. As bênçãos do Senhor vão te alcançar e vão te abençoar. Amém? Aleluia. Por isso que aquela mulher estava disposta a largar tudo, a deixar tudo para adorar Jesus, a colocar a sua própria vida em risco, porque ela sabia o valor do perdão, sabia o valor de estar na presença do Todo-Poderoso. Você sabe o valor que tem que você estar aqui hoje? Você sabe a importância de você levantar a tua mão aqui para declarar que Ele é teu Senhor? E quando você faz isso de coração, quando você não canta porque os outros cantam, quando você não adora porque os outros... Mas quando você coloca o teu coração nisso. Quantas vezes? Não sei se lá se lembra disso. Jaqueline, congregado comigo quando eu era novo convertido. Quantas vezes por minha voz ser estridente, o pessoal devia ser forte, e eu ter uma voz esquisita. Aí eu dava glória a Deus e as pessoas saíam de perto de mim, ficavam nas cadeiras ali, porque eu estava adorando e glorificando a Deus com todas as minhas coisas. A minha própria esposa achava enjoada demais a gritar, porque ela não entendia na época, ela não era convertida. Ela ficava, não precisa disso. Né, pastora Fátima? Está rindo, né? Eu glorificava a Deus com todas as minhas forças, aí as pessoas iam reclamar do pastor. Aquele irmão lá de mim é inconveniente. Não precisa daquela glória a Deus alto. Não precisa daquilo. Quem disse que não precisa? Eu sei o que Jesus fez por mim. Oh, aleluia, Deus. Glória a Jesus, aleluia. Eu não tinha nem família mais. Sabe, mamãe? Eu estava com um trapo, com um lixo. Minha vida não valia mais nada. Mas Ele estendeu a mão para mim. Me salvou. Me devolveu a minha família. Hoje meus filhos, minha esposa anda comigo na obra de Deus. E como eu não ia glorificar e não exaltar esse Deus? Queridos, eu não tenho o direito de duvidar da glória de Deus. Na minha casa nós falamos que nós não temos o direito. Nós passamos problemas na presença de Deus. Aleluia. Nós enfrentamos barreiras na presença de Deus. Tudo nosso na presença de Deus. Porque nós sabemos o que Ele fez por nós, o preço que Ele pagou. Um filho começando que nunca ia ver o Joel.
como eu fui na esposa dele. E depois tive uma experiência de conhecer um Deus tão maravilhoso, tão perdoador, que ama tanto, a ponto de dar a sua própria vida por alguém que não valia nada. É isso que aquela mulher sentiu. Ela sabia que ali era o recomeço, que ali era a sua chance, que ela não podia perder, que ela não podia, sabe, deixar passar. Agarra a tua oportunidade, adora Jesus. Aleluia. Se prostra aos pés dele. Faça o teu melhor para ele. Faça o teu melhor para Jesus. Deixe ele falar no teu coração hoje. Não faça as coisas, queridos, pela verdade. Não faça as coisas para Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz: ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Faça as coisas de Deus com amor, com dedicação, e Ele vai te honrar porque Ele é fiel. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não vou mais adiante porque o tempo não espera. A gente tem que ter sabedoria, mas eu queria poder ficar aqui a noite toda falando desse Deus. Você sabe que ele não tem mais nada. E eu não fui para os pés dele para ele me devolver nada, não. Quando eu fui orar a Jesus pela primeira vez que no raio eu escutei a palavra do Senhor, um radinho, que era aquele sobrado dentro de um quarto pequeno, onde eu fui morar, minha casa destruída. Eu morava aqui na 36 em cima, minha casa destruída, que eu fui para um quartinho morar. Eu levei um raio que a gente tinha. Tudo que eu levei foi um raio e uma cama. E esse rádio eu coloquei em uma rádio evangélica. E naquele momento, eu me prostrei ali para pedir a Deus: olha, aprenda a não ser egoísta. Que Deus, se eu não tinha sido um bom marido para minha esposa, que Deus desse um marido para ela que a honrasse, que a amasse. Eu fui pedir isso para Deus. Falei: Deus, eu não valo nada. E para mim não tem jeito, então, Senhor, ajude a minha esposa, que ela é minha esposa, que a honre, que a sempre pedindo para Deus melhor. E quando Deus viu o meu coração, eu lembro isso. Mas quando eu vi, naquele momento, eu falei assim: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. E dali nunca mais eu fui mesmo. E Deus colocou no meu coração o desejo de lutar por aquilo que era meu. Você já teve experiência com Deus, queridos? Se você não teve, precisa ter essa final. Você precisa ser impactado pelo Espírito de Deus. Você precisa ser, meu irmão, sabe? Ele precisa chocar você. Ele precisa te sacudir espiritualmente. Ele precisa abalar as estruturas da sua vida para que você saiba quem é esse Deus. Talvez você não tenha tido essa experiência ainda. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Eu quero convidar você a derramar o teu coração na presença de Deus. Sabe, a fazer o teu melhor. Pare com esse negócio de achar que Deus entende. Deus não entende. Deus quer o melhor de você. Ele quer a primícia da sua vida. Porque Ele se deu por você. É justo. O que Ele está reivindicando é aquilo que Ele tem todo o direito. Ele tem todo o direito. Deixe de inventar desculpas. Deixe de inventar história. Porque a mim você fala, tudo bem, mas para Deus. Vamos orar nesse momento, amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Jesus nessa noite.